Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, toda semana aqui com a missão de ampliar os seus horizontes e o seu arcabouço teórico sobre vários assuntos. Eu sou o professor Pablo Magalhães e, como sempre, aqui na bancada nós temos a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. O senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? E o senhor Márcio Fabiano. Olá, minha gente, tudo em paz? Hoje nós temos uma convidada especial que nós temos a honra de receber em nosso pequenino podcast. A gente tirou Kleber do quarto, botou para dormir na sala para poder receber essa grande professora que ela é médica sanitarista, mestre em saúde coletiva, integrante do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, Núcleo Recife, coordenadora da residência multiprofissional em saúde da família da Universidade de Pernambuco, é a professora Bernadette Antunes. Bem-vinda, professora. Olá, tudo bem? Eu que agradeço essa participação, muito importante, viu? Eu acho que é muito importante a gente estar sempre em contato com o mundo, através do rádio, do podcast, como seja. Pois é, bem-vinda você que está aí nas terras do Recife. Hoje a gente está reunido para falar, o tema que a gente colocou inclusive para interação com os nossos ouvintes lá nas nossas mídias sociais, são estratégias para combate às epidemias no Brasil, tendo em vista que estamos aqui, inseridos nesse contexto não mais de uma mera epidemia, mas de uma pandemia que já tomou conta aí do mundo inteiro, né? Bom, eu, diferentemente das outras gravações, eu não vou ler uma matéria, eu vou ler um editorial que eu montei aqui rapidinho para a gente ter uma noção sobre o que a gente vai falar hoje. O que é viver em um período de pandemia? Talvez muitos dos brasileiros não tivessem noção do que o Covid-19 poderia significar, a ponto de muitos não darem ao vírus a atenção necessária. A ponto de o próprio chefe do executivo do país se referir à doença como uma, entre aspas, gripezinha ou, entre aspas, resfriadinho. Conversas levianas de um cidadão leviano. Até hoje, 2 de abril, já são 299 óbitos e mais de 7 mil casos confirmados de coronavírus do país, que já se alastra pelas cidades do interior. No mundo, os dados são ainda mais preocupantes. São 939.181 casos confirmados. 47.118 pessoas morreram em decorrência do quadro causado pelo vírus. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, espero ter falado certo, voltou a pedir políticas públicas para trabalhadores mais prejudicados em meio à crise econômica desencadeada no contexto da pandemia do Covid-19. Depois de tomar conhecimento de uma análise distorcida da fala dele pelo presidente do Brasil, Tedros reiterou na terça-feira, dia 31, a necessidade de espírito de solidariedade aos mais vulneráveis, afastando a interpretação feita pelo presidente da República de que os governantes devem flexibilizar as medidas de isolamento para esse público. Apesar da renda aprovada pela Câmara e pelo Senado, ainda não sancionada pelo presidente, por motivos que não sabemos os quais, sabemos que boa parte da sociedade brasileira, classes menos favorecidas, moradores de zonas marginalizadas, pessoas em situação de rua, a grande massa trabalhadora, no geral, é ainda mais vulnerável ao risco de contágio. Nós que não somos especialistas no assunto buscamos seguir o que os principais órgãos de saúde no Brasil e no mundo orientam. Mas quais as estratégias mais efetivas no combate a uma pandemia como o coronavírus? Deixo a palavra aberta para os meus colegas e, claro, como nós temos convidada, a palavra da nossa convidada. É muito complexo, né? Todo o processo de epidemia é um processo decorrente de uma instabilidade social, econômica e financeira, de uma crise sanitária, né? Que ela não vem só, ela vem financeira, como eu já falei. E isso envolve uma série de questões e também das possibilidades de enfrentamento desse processo. A gente está vivendo nesse momento, como você mesmo colocou, Pablo, uma situação nunca vivida por nós. Eu lembro da minha mãe contando como foi a gripe espanhola aqui em Recife, que ela, inclusive, teve que se mudar para um lugar mais distante do centro. Ela me contava isso para a gente, era pequena, ela contava isso para a gente, né? Que foi no início do século passado. E as estratégias, elas dependem de a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre a doença, sobre a forma como a doença se espalha ou se transmite para as pessoas, tá certo?
e que tipo de manifestação ela dá, digamos assim, ela desenvolve nas pessoas, ou a forma do adoecimento em cada uma das pessoas. A gente tem ainda muito pouca informação sobre essa doença, né? O enfrentamento de algumas epidemias que a gente conhece melhor, a forma de transmissão e de adoecimento na população da doença que está em processo de transmissão abrupto, né? É mais tranquilo de se, digamos assim, de se estabelecer as medidas de controle, porque já se conhece quais são elas. Mas a gente está vivendo uma situação, né, uma situação muito grave, que no Brasil, como você bem disse, né, se agrava mais ainda porque a gente tem um presidente da República que não respeita a sociedade e resolve desacreditar de qualquer medida, seja ela da ciência, seja ela do coordenador máximo, né, da saúde do mundo. Então, é sempre uma situação muito difícil em que a gente precisa de ter, digamos assim, uma unidade de enfrentamento, tanto do ponto de vista do conhecimento epidemiológico, do conhecimento da clínica do adoecimento, como também de como, o que é que determinou essa epidemia, ou qualquer epidemia, para poder a gente atuar nesses vários lugares, né? Então, se a gente não tem essa percepção, a gente não consegue agir corretamente. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Nós temos mais de 35 mil seguidores no podcast. Além disso, todos nós estamos um pouco aflitos porque abril começou. Hoje é dia 2 de abril. Por acaso, eu faço aniversário nesse mês. Eu nunca vi um mês de abril tão apavorante, né, o que está causando tanto pavor nas pessoas. Afinal de contas, o que é que a academia, vocês da academia, da ciência, dos estudos sérios, estão prevendo para essa fatídica primeira quinzena de abril? Essa curva, o traço realmente vai subir? Eu quero só informar, acho que a senhora pode falar isso com muito mais capacidade, e nas últimas 48 horas, eu estava fazendo as contas de calculadora mesmo, foram praticamente 50% entre o número de mortes, né? Que aumentou. Hoje é quinta, de segunda-feira para cá. Como é que vocês estão vendo, qual é a expectativa de vocês, da ciência, da medicina, dos estudos em relação a isso? Olha só, esse é Márcio e todos que estão nos ouvindo, né? Essa é uma doença nova, tá certo? E ela se manifesta diferentemente no curso do seu desenvolvimento enquanto epidemia, no caso, pandemia, como qualquer doença. Ela pode aumentar a sua gravidade e pode diminuir sua gravidade. Geralmente, ela perde ao longo do tempo a capacidade de transmissão e a capacidade da sua patogenesia, de ser patógena, né? Ela vai perdendo essa capacidade. Mas isso não tem sido muito bem observado. Porém, o que a gente pode dizer, né, é que está difícil saber como ela vai caminhar, né? Eu acho que a gente tem pouca informação de como é que essa doença está sendo desenvolvida. As informações do mundo, elas existem, mas não são completamente conhecidas, e aqui no Brasil também não, porque a gente não está conseguindo testar as pessoas. Então, o valor da testagem é muito importante. Então, pode ser que tenha muito mais gente doente do que a gente esteja vendo, né? Também, nesse momento, aqui no Pernambuco, a gente tem um curso de outras epidemias, né? A gente tem a epidemia da influenza, que tem uma capacidade letal também grande em pessoas idosas. A gente tem a epidemia das arboviroses, da dengue, né? Da zika e da chikungunya. Elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma situação sanitária muito preocupante. Muito preocupante, e eu também concordo com você, né? Está sendo muito difícil viver esse momento, porque a gente nunca viu, né, uma situação como essa. Principalmente porque o conhecimento que a gente tem, e inclusive o conhecimento científico, ainda é muito pouco. Vocês sabem que o conhecimento científico, ele se desenvolveu ao longo do tempo
à medida que foram surgindo os problemas. E na saúde isso também é verdade. Então, à medida que foi surgindo uma doença, foi buscando conhecer essa doença para poder definir medidas de controle. E o que a gente está vendo hoje é, primeiro, que a gente não acreditou que essa epidemia seria uma pandemia mesmo, tá? Certo? Então, a gente, como foi bem colocado no início, quer dizer, a gente não viu ainda a repercussão da doença, por exemplo, entre os pobres. Ela não chegou ainda, os números não chegaram ainda. Aqui em Recife, aqui e acolá, tem uma informação de que uma pessoa de um bairro pobre de Casa Amarela está com a doença. Mas qual é a forma da doença? É a forma grave. As outras formas a gente não sabe. Vocês sabem que a forma grave, ela é 5%, no máximo 10% de todas as pessoas que vão adoecer, tá certo? Então, a gente está vendo, tá notificando e conhecendo o menor número. Esse número deve ser bem maior. Mas o que nos coloca e que nos diz assim é a forma grave, a forma que mata, né? Tá certo? Mas, por exemplo, pelas informações da Secretaria Estadual aqui, as pessoas que estão morrendo e que são as pessoas de maior risco, elas estão morrendo mais, pelo menos aqui em Pernambuco, por outras doenças do que pela Covid-19. A influenza está matando mais, tá certo? E até outras doenças. Por quê? Porque a gente tem hoje um sistema hospitalar em pânico. Imagine como não está um hospital, como não está uma UTI, em ter aquele conjunto de profissionais que não conhecem essa doença, que não tem protocolo definido para tratar essa doença. Está sendo construído porque vão aparecendo situações novas. A senhora acha que a falta de exame que define, de fato, que diagnostica, né? Diagnostica a doença de forma exata, que pode estar causando essa falta de dados precisos de quantas pessoas realmente estão morrendo por conta da Covid? Porque muitos diagnósticos, pelo que tem sido noticiado, a pneumonia, que é um dos agravamentos da doença, né? E então os médicos não estão querendo atestar, né, laudar por Covid por conta da falta do exame. Será que seria aí essa questão da falta de precisão de quantos realmente estão morrendo pela doença? Não, olha, os que estão morrendo pela doença pode ser um número maior também, por isso que você está colocando. Mas também está morrendo por outras doenças, né? Isso é importante dizer. Também, e morrem muito por outras doenças, né? Quer dizer, o genocídio de negros é uma coisa muito grave, não é? E que a gente, às vezes, não se percebe. O feminicídio é muito grave, né? Então, assim, numericamente, talvez se aproxime aqui em Pernambuco, ainda nesse momento, né? Porém, assim, o exame faz falta não só nesse momento. E ele está subnotificando todo o processo de adoecimento na população por essa doença, pelo Covid, né? Então, em qualquer processo epidêmico, né, todo processo epidêmico, né, como a gente diz na epidemiologia, né, é uma manifestação abrupta de uma doença num tempo. Então, é uma análise temporal da doença. Explode naquele tempo, né? Tá certo? Isso é um conceito antigo ainda, bem antigo. E o que você observa é que as doenças que a gente já conhece, ou mesmo as doenças novas, eu me lembro no governo de João Paulo, aqui em 2001, a gente acompanhou a epidemia de dengue. Naquela época, sabe quantas pessoas adoeceram de dengue aqui, em Recife? Quantas? 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Caramba. Ou 42 mil pessoas. É muita gente, né? Lógico, não era uma doença, mas tiveram alguns problemas como Guillain-Barré, como a doença hemorrágica, né? Nada de gravidade como essa, de jeito nenhum. Mas a gente já tinha testagem para dengue. Então, a gente definiu que era caso suspeito, que era caso confirmado, mas depois de um tempo não precisava mais fazer o teste, porque a manifestação clínica era exatamente como se padronizada, né? Como, entendeu? E o teste não precisava, mas nessa a gente ainda não tem isso, entendeu? Esse ponto, como a gente diz, esse ponto de corte para dizer assim, olha, eu não preciso mais fazer o exame. As referências exatas. É de Covid, entendeu? Sim. Então a gente não conseguiu fazer isso ainda.
e não conseguiu especialmente fazer isso nos diversos espaços. Porque eu posso ter uma intensidade maior da transmissão num bairro de Recife do que no outro. Eu vou ter estratégias diferentes nos bairros, não é verdade? Porque eu posso intensificar num e no outro. Eu posso saber, olha, desse bairro aqui, ou nessa rua desse bairro tem muito idoso. Eu vou trabalhar mais naquele bairro que tem mais idoso, entende? Então, são estratégias, né, que são medidas de decisão da própria saúde pública, que a gente sabe, por experiência de outras doenças, tá certo? Mas, e que a gente não conseguiu ainda ter para essa doença. Isso, digamos assim, dificulta as medidas de controle, entendeu? Com certeza dificulta, embora se tenha observado nesse período recente que ele tem uma capacidade de transmissão muito grande, tá certo? Uhum. E que, portanto, é difícil mesmo de controlar, tá certo? Mas a senhora, falando sobre a questão dos idosos, porque a senhora não acha que já virou um mito o fato dos idosos serem um grupo de risco? Já eles não são mais só eles, né, o grupo de risco. Existem muitos jovens, inclusive no Brasil, a faixa etária é muito baixa, né? Mas é o que você disse, como a subnotificação ela está muito grande, eu não sei ainda o que é que está acontecendo, tá entendendo? Sim, não existe precisão. Do ponto de vista do conhecimento que a gente tem acumulado, os idosos têm mais risco. Uhum. Eu, por exemplo, estou em casa, trancada. Eu tenho 72 anos, entendeu? Eu não tenho nenhuma outra comorbidade. Mas, se você tiver outra comorbidade, né, com certeza você se expõe mais e pode adoecer mais facilmente. Né? Isso é o que a gente conhece, isso é conhecimento adquirido, e isso é para qualquer situação. Sim, eu entendi. A questão da doença ainda está em fase de evolução e, enfim, de descoberta, né? Professora Bernadette, quando, assim, no meu caso, assim, particular, quando fala de epidemias, pandemias, a primeira que me vem em mente foi a da cólera, no início da década de 90, se não me engano, foi 1991 até 94, que ela, também eu me recordo bastante dela, porque foi uma das que via, digamos, uma medida de propaganda, anúncios falando da importância de se lavar as mãos. E a cólera foi, eu acho que teve mais de 30 mil casos no Brasil, tiveram, se não me engano, 220 mortes. E, digamos, depois dentro da década de 90 até chegar agora, o Brasil vem sofrendo, né, vários períodos, vários surtos, epidemias, endemias. Teve a Zika, a dengue também, que sempre tá em cada verão temos surtos e epidemias de dengue. A febre amarela, que teve até aquele surto que foi em 2018, e até recorda as pessoas pulando cerca de portões de postos de saúde procurando desesperadamente a vacina, e os médicos, o pessoal da área de saúde dizendo que não precisava porque era necessário só para quem fosse viajar para áreas que estava tendo surto, e estava ocorrendo busca por vacinas em áreas que não tinha nem caso, não tinha nem possibilidade de ter um caso. Mas aí, professora Bernadette, assim, uma pergunta que eu faço é dessas epidemias, surtos, endemias que ocorrem no Brasil, qual foi uma assim que para a senhora foi a mais preocupante? Lógico, eu acho que além do coronavírus, que é agora um momento que ninguém sabe nem como lidar devido às dificuldades e à facilidade de transmissão. Mas antes do coronavírus, qual foi uma endemia ou epidemia que a senhora assim, pode destacar? Essa pandemia, de fato, ela está se demonstrando como provavelmente será pior, né? Eu não vivi a gripe espanhola, mas me parece que foi a pior que houve no país, né? Em 1918, né? Houveram muitas mortes, com certeza da população mais pobre. Na verdade, essa gripe não veio da Espanha, veio dos Estados Unidos, né? Tá certo? Porque o navio passou por lá e dito como espanhola, não é? Isso. Tá certo? E ela
era uma influenza, né? Ela é o vírus de influenza, e ele foi muito violento no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Especialmente nas pessoas mais pobres. Como sempre, são os que sofrem mais, como o Pablo também colocou no início, né? O que a gente observa em relação, quer dizer, eu vivi essa epidemia de dengue, vivi uma epidemia bem pequenininha chamada epidemia de Caruaru, que foram aqueles casos de morte na hemodiálise, ali a gente participou diretamente, foi muito grave. O problema, né, da água, não foi? Foi. Por conta da hemodiálise, da água, né? Sim. Muito grave, né? E assim a gente vai acompanhando, por exemplo, a epidemia da Zika aqui foi muito grave, gente. O que tem de menino, né, com a síndrome congênita pelo Zika vírus é muito grave. Eu vejo lá no Oswaldo Cruz, né? Então, assim, aquilo ali teve uma repercussão nas famílias, não foi só em Pernambuco, foi em todo o Nordeste, né? E você veja, não fazem muito alarde, mas o que tem hoje como, digamos assim, como depósito de problema para a população pobre, né? Então, muitas mulheres foram abandonadas pelos maridos por conta dos filhos terem a síndrome congênita. Os familiares também não deram muito apoio às vezes, porque essa é uma coisa muito difícil, né? Tá certo? Então, assim, eu observo quanto é doloroso para aquelas crianças e para a família. Lá eu trabalho dentro do Oswaldo Cruz, não no Oswaldo Cruz, mas o lugar de trabalho é dentro do sítio do Oswaldo Cruz. As crianças indo lá fazerem um atendimento. Então, assim, uma coisa muito dolorosa, né? E foi uma coisa de muita importância, né? Não teve muita mortalidade, mas essa questão da síndrome congênita do Zika vírus é muito grave. Então, assim, às vezes, o que a gente observa é o número, né? Mas às vezes não é o número, é a intensidade, é o quanto que aquilo mobilizou e, digamos assim, transformou a vida das pessoas em algo pior, né? Tá certo? Mas eu acho que você colocou muito interessante, Márcia, a questão das endemias, né? Então, as endemias no Brasil são coisas muito graves ainda. A hanseníase aqui em Pernambuco, não sei se vocês sabem, se vocês estão sabendo, está numa dimensão enorme, né? Enorme. Não tem mortalidade, mas tem muita gente e dá sequela, muita gente se tratando, né? Equipes inteiras de unidade de saúde da família se tratando, porque, de fato, está completamente descontrolada. Então, a gente observa, né, que o grande problema hoje, né, da saúde, né, como todos os outros momentos, é, assim, o desmonte do país, do ponto de vista, né, dos direitos dos trabalhadores, né, todas as reformas, a política neoliberal, que destroça todo o processo do trabalho, da seguridade social e da saúde e da educação, né? Quer dizer, a EC 95, ela é muito grave. Ela desmontou toda a nossa capacidade de trabalho, né? Eu vi um jornalista dizer que quem está segurando essa pandemia são os trabalhadores que estão dentro do Ministério e das secretarias estaduais de saúde, tá certo? E esses trabalhadores foram muito acometidos, eles foram muito demitidos do SUS, tá certo? Eles não são valorizados no SUS, tá certo? E o SUS deixou de ter todo um contingente de equipamento e de material para fazer seguimento à situação sanitária, tá certo? Então, vocês viram que a gente recentemente teve uma epidemia de sarampo, gente. Uhum. Não faz muito tempo, ainda temos que estar controlando, tá certo? Por quê? Porque não houve vacinação, porque a cobertura vacinal não foi bem feita, faltou vacina. Então, veja, sempre a gente tem um descontrole sanitário decorrente de uma situação financeira e econômica, que não é a definição dos trabalhadores, né? Nem tampouco da população em geral, é a definição de quem está mandando, do capitalismo, tá certo? Alguns colegas... Que está implantado
no nosso país, né? Nós somos uma colônia hoje, ou não? Alguns colegas meus da área de saúde comentam muito sobre essa questão do Mandetta. Ele, tudo bem que ele é alguém da área de saúde, porém ele não representa a voz dos profissionais de saúde preocupados com o Sistema Único de Saúde. Ele é muito mais pela questão dos planos de saúde. Ele foi eleito, na verdade, pela atuação dos planos de saúde. Então acho que essa lógica capitalista da saúde pública, que não deve ser mais pública na cabeça deles, né? Tem que ser saúde privada e cada qual se vire pagando seu tratamento. É uma lógica que vai acabar, a gente sabe, matando e muito as pessoas oriundas das classes trabalhadoras que não têm condição de manter um plano de saúde, né? E nesse momento ela era fundamental para acolher a população, para orientar a população como que ela pode, nas condições que elas têm de moradia, garantir um mínimo de higiene, de poder lavar a mão, tá certo? De poder ter um mínimo de isolamento. Como? Como é possível fazer num espaço pequeno? É muito difícil. Eu não sei se vocês têm experiência de ir numa área de pobreza, por exemplo, aqui em Recife, que é uma situação de moradia muito complicada. No interior é menos complicada, porque você tem mais espaço. Aqui é um atropelamento. Aqui tem 7 pessoas morando no cômodo. Eu conheço uma família daqui de Recife com um problema gravíssimo, que tem uma pessoa que dorme numa mesa, gente. Caramba. Essa é a realidade da sociedade aqui. Entende? Realidade dura. É muito pesado. A gente que vive com a residência, a gente vive os casos que o pessoal traz para a gente discutir, é de uma miséria muito grande. É de uma falta mínima de vida, sabe assim? Sabe aquele conceito mínimo de vida, tá certo? Sim. Não é uma vida humana, não. É só reprodutiva, entendeu? Não tem as características estritamente humanas mais. Né? E estão hoje, né, sem apoio, porque a atenção primária foi desmontada. Né? Vem aqui alguém diz assim, não bota um atendimento de noite, a gente paga, de noite. Como é que é? Numa epidemia, né? Imagina, entende? A questão, por exemplo, agora eles estabeleceram uma portaria para criar uma agência da atenção primária, que vai ser um meio da privatização da atenção primária. Gente, isso foi feito no meio da pandemia no Brasil, no final do mês de março. Por isso que o jornalista disse, o que está segurando são os profissionais de carreira, são mesmo. Eu gostaria muito de estar lá na ponta. Eu não vou porque eu não posso, entendeu? Se eu pudesse, eu estaria lá. Uhum. Porque eu acho que a gente tem como fazer diferente, entendeu? A gente que pensa, que estudou, que já fez e tal. Mas não posso. Mas está muito difícil, muito difícil. Falta EPI. Às vezes os residentes não podem ir para lá porque não tem máscara para todo mundo, não tem um avental. Tem que ter um avental decente, que não seja friável com a água. E isso não tem, está faltando. Uhum. Então, assim, o enfrentamento está difícil, porque a EC montou o sistema de saúde. É uma estrutura para ser montada, até mesmo. É uma estrutura de guerra, na verdade, né? Para ser montada. É uma estrutura de guerra. E de guerra e com, digamos assim, estratégia de guerra. Gente pensando na estratégia o tempo inteiro. Uma estratégia eficiente, eficaz e com o mínimo de recurso que se tenha, né? Tá certo? Mas tem que ter recurso. Não pode deixar de ter recurso. Sim, sim. Hoje, eu vendo a reportagem com minha esposa, que ela é até bióloga, e estava a reportagem mostrando pessoas fazendo doação daquelas roupas para os médicos, para os profissionais, aquelas túnicas, jalecos. E aí ela ficou revoltada, ela disse, não era para o pessoal estar fazendo isso, era para o governo já ter preparado todos os EPIs, já ter estoques de EPI, já ter estoque de jaleco, já ter estoque de luva, de máscara, de álcool em gel. Ficou parecendo que o governo esperou o vírus chegar para dizer, e aí, vamos fazer o quê? Aí já era tarde, porque há vários locais, vários hospitais que não têm os EPIs básicos, luvas, não tem máscaras, não tem. E aí minha esposa ficou revoltada, disse,
era para o Brasil já estar pronto, porque tinha o exemplo da Itália. Estava começando a ter o exemplo da Espanha, antes do vírus chegar aqui. Tinha que ter preparado pelo menos o mínimo, que é os EPIs, para ali estar pronto, para os médicos começarem a fazer o atendimento. E agora está numa situação complicada, porque não tem os EPIs, o dinheiro, conseguiu dinheiro para comprar os EPIs, mas os Estados Unidos, como sempre, digamos, o poder do dinheiro sempre está na frente. Ele chegou lá com mais de 20 aviões cargueiros na China, encheu todos eles com tudo que poderia pegar, comprando de uma vez só, voltou para os Estados Unidos e mandou outros aviões para a Rússia pegar o restante que tinha de material na Rússia, sobrando, e levou para os Estados Unidos. Deixou várias nações totalmente à míngua. É o poder do capital. É o poder do capital. Mas o presidente aqui também fez isso, né? Havia uma compra, quer dizer, foi feita uma compra, estava aqui, eles já queriam mandar para a Itália. Né? Então, assim, essas questões... a gente não pode discutir uma epidemia dessa sem discutir a questão econômica, financeira e política, né? Não pode, não tem como. Isso é que é importante que a gente consiga trabalhar, né? Eu acho que também acalmar as pessoas, porque as pessoas também estão sofrendo muito, não é? A gente vê, assim, a fala de vocês, assim, de muita inquietação, porque tá difícil. Eu estou numa situação muito cômoda, porque eu estou em casa, a minha casa é relativamente grande, apesar de ser apartamento, e eu tô nós somos 6 idosos aqui, e mais 3 pessoas, 2 adultas e uma criança, então a gente está conseguindo conviver, né? Mas tem gente que está sozinho em casa, imagina, sem poder sair, numa condição difícil. E que tem gente que mora num cubículo que não cabe ninguém, moram 3, 4 pessoas, entendeu? Então, assim, tá difícil, é muito difícil essa situação. A gente passa por isso, né? Aí eu acho que vocês podem ver, a OMS está com uns vídeos muito interessantes sobre a questão da saúde mental nesse momento, entendeu? Sim. Ajude como você organiza em casa, entendeu? Fazer com que você mantenha uma rotina, né? Uma rotina de trabalho, uma rotina de atividade física, uma rotina de atividade mental, entendeu? Para poder a gente segurar, porque eu não sei se vai ser só até abril. Acho que foi Márcio que perguntou, eu não sei se vai ser só até abril, entendeu? Eu não sei como isso vai se manifestar aqui. A gente não tem condição de fazer previsão, tá certo? Eu acho que isso pode acabar no final de abril, mas pode continuar, eu não sei. Eu não sei quem pode dizer. É a mesma coisa daquele médico que você vai para um médico, o médico diz assim, olha, essa doença você não passa mais de um mês. Ele é Deus para dizer isso? Não é, né? Realmente... Ah, é? Então tá. Vamos continuar esse papo no nosso segundo quadro, que é a nossa interação com os ouvintes, tá? Os meus queridos colegas de mesa de sempre, por favor, abram a postagem que a gente fez lá no Instagram para dar uma olhadinha. Aí eu vou propor o seguinte, cada um de vocês pega uma fala, lê e aí comenta junto com a professora, pra gente fazer um diálogo interessante. Lá no nosso grupo de apoiadores, as pessoas que assinam o Historiante, né, nós recebemos algumas mensagens também, tá? A primeira mensagem que eu vou passar aqui é a mensagem áudio, que é do Flávio. Nosso querido Flávio, que com certeza está nos ouvindo agora. Um grande abraço, Flávio. Ele mandou a seguinte fala aqui. Certamente a OMS, Organização Mundial da Saúde, vai propor um plano padrão de emergência nas nações. No Brasil, as medidas, até então, pode-se dizer que estão alinhadas às recomendações mundiais de especialistas, mas antes de tudo, é necessário fortalecer a saúde pública. Após essa pandemia, nada poderá voltar à normalidade, entre aspas, pois essa normalidade é o problema. Eu aproveito também para falar sobre a atuação do ministro da Saúde, Mandetta. Ele está fazendo um ótimo trabalho até então, mas ele tem que se impor.
Ele tem que sair de cima do muro, ele tem que perder o medo de perder essa amizade com o Bolsonaro e tem que se posicionar contra ele sobre as suas atitudes. Caso não, todo o seu bom trabalho até aqui será jogado por descarga abaixo. Não, eu acho que o Flávio colocou uma coisa muito importante, que é o fortalecimento da saúde pública, né? Tá certo? Eu acho que é bem importante isso, porque se você fortalece, você tem profissionais de carreira treinados para situações que possam surgir, situações novas, né? Tá certo? Não só as situações habituais que a gente já conhece, mas situações novas, tá? Do ponto de vista do comportamento do ministro, eu acho que ele tem tentado buscar agora do jeito dele, não é? Tá certo? Então, assim, eu acho que podia ter tido ações mais efetivas, por exemplo, desde janeiro, né? Não foram feitas. Na busca de produção dos próprios testes de diagnóstico. Na verdade, a gente tem muito espaço. O Brasil tem um know-how tecnológico para a produção de tecnologia nessa área. Pois é. Bom, eu acho que a inquietação do Flávio em relação ao ministro é justamente pelo fato de que o presidente, uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele tá no meio da rua abraçando as pessoas, né? Então a gente não tem confiabilidade na figura do presidente, né? Então, a pessoa que a gente olha lá no executivo agora é o Mandetta. Eu tô com a pergunta aqui que eu escolhi. A pergunta é do nosso seguidor, que se chama Mauro Pozzuoli. Ele diz o seguinte: sei que é uma palavra que alguns consideram clichê, mas temos um potencial enorme de pesquisas. Penso nisso, salvo engano, porque o Brasil é exemplo, ou já foi, em campanhas de vacinação em massa e possui institutos de excelência em pesquisa imunológica. Eu quero agradecer ao nosso Mauro Pozzuoli pela pergunta e quero acrescentar uma coisa, professora Bernadette. O que eu queria que a senhora fizesse um comentário. A senhora está sabendo que o consórcio Nordeste, né, o consórcio dos governadores dos estados nordestinos, convidou, está criando um comitê para poder orientar. Acho que a sua preocupação e a de todos os cientistas e profissionais da saúde sérios no Brasil nesses últimos dias é justamente de buscar uma orientação, de buscar fontes de informações seguras e de transmitir isso para a população. Enfim, então convidaram o cientista Miguel Nicoleles, que tem um instituto bem bacana aí no interior do Rio Grande do Norte. Eu vou falar uma coisa óbvia, né? A senhora é da saúde coletiva e eu já trabalhei em Secretaria de Saúde como assessor de comunicação, eu sei que vocês fazem uma grande defesa do SUS. Professora, a senhora acha que depois de tudo isso nós finalmente vamos defender o Sistema Único de Saúde? Olha, Márcio, primeiro eu concordo inteiramente com o que Mauro Pozzuoli colocou, né? Eu acho que a gente tem um potencial enorme. Eu já havia dito, né? Ele referenda, né? Tem conhecimento. O Brasil tem um programa de vacinação que é completamente, digamos assim, de excelência em relação ao mundo inteiro, mas tem problemas na saúde e na vacinação, né? Lógico. Eu quero dizer, foi importante o comitê ter se constituído, o consórcio, foi um comitê para atender a pesquisa. Mas, por exemplo, o governo federal tinha que estar botando agora muito dinheiro em pesquisa, né? Eu acho que o país, apesar de ter um sistema único de saúde, com 3 níveis de governo, nós temos um Estado muito centralizador. Tá certo? O nosso Estado, o Estado brasileiro, é autoritário e centralizador, tá certo? Então, a gente não tem ainda um poder que os Estados possam ter. O consórcio tem um poder, né? Mas tem um poder limitado. Eles vêm tentando esse consórcio desde a eleição do Bolsonaro, não é verdade? Que eles vêm tentando fazer uma articulação, né? Então, eu acho que e eu defendo o SUS e dizendo para você, o SUS não foi completamente implantado ainda. Eu fui para a 8ª conferência, acho que daqui só fui eu, de vocês, pela idade, tá certo?
E lá a gente arengou muito, o Pernambuco arengou muito lá com a coordenação para ter uma coisa mais participativa. Pernambuco tem uma história grande de saúde na né, popular mesmo, tá certo? Sistema de saúde popular nas áreas, especialmente no bairro de Casa Amarela, na Grande Casa Amarela, tá? Assim como São Paulo tem também, né? E a gente, eu entendo que o SUS não foi implantado. E ele começou, do pouco que teve de implantado, a ser desmontado em 2016. Não foi agora não, viu? Foi a partir de 2016, tá? Com o golpe de Dilma, ele começou a ser desmontado paulatinamente. Eu sei disso porque a gente tem aluno no SUS. Então, deixou de ter remédio, deixou de ter exame, tá certo? Por exemplo, a sífilis congênita cresceu, o sarampo voltou. Por quê? Isso só o SUS faz, mas é a população toda que é atendida. A sífilis congênita não dá só em gente pobre, tá certo? O sarampo não dá só em gente pobre, tá? A zika também não deu só em gente pobre, tá? Mas deu fundamentalmente mais em gente pobre. E aí? O SUS, ele é universal quando interessa. E não é universal quando não interessa. Eu quero ver agora a classe média e a classe o capital brasileiro buscar fortalecer o SUS, porque quem está segurando é o SUS, essa epidemia. Se não fosse o SUS, meu amigo, você viu como os hospitais privados estão atuando, né? Sim, com certeza. Não tem nem o que discutir em relação a isso. O SUS é o... Eu quero ver o povo dizer assim, agora o SUS existe. Quem foi que vacinou para a influenza agora, para diminuir essa epidemia que está cursando agora? Né? É o SUS. Com certeza. Então, assim, eu sou defensora do SUS, eu acho que a gente tem que sair dessa crise buscando fortalecer a saúde pública com o sistema único de saúde universal. Aqui teve @Artude _Semog, que ele fala aqui modelo norte-coreano de engenharia social, que é o chamado, que a galera aqui tá chamando de isolamento vertical, né? Porque eles usam como base, tanto os Estados Unidos quanto aqui, né? Que tudo que os Estados Unidos adotaram, o Brasil tá adotando agora, é a teoria da Coreia do Sul, porque lá a taxa de letalidade foi de 1%, né? Só que na China foi de 4% e na Itália de 9,8%, porque na verdade seria muito, como eu posso dizer, desleal da gente se comparar à Coreia do Sul, porque esse vírus, a mortalidade, a mortiferalidade, como é que eu posso explicar? Letalidade. A letalidade dele, né? Depende também muito das condições de saúde pública que o vírus vai encontrar naquele país, né? Então, a Coreia do Sul, eles atestavam todos os casos suspeitos. E à medida que eles iam fazendo os testes, eles já iam isolando as pessoas. Então, o sistema de saúde da Coreia não é equivalente ao nosso. E aí o da China também. A China foi 4% apenas, né, a gravidade, né, do vírus, e na Itália 9,8%, porque a Itália não estava preparada. A Itália, como nós, também estava um pouco despreparada, especialmente nessa questão do diagnosticar a doença. Então, eu acho que seria muito desleal a gente adotar esse modelo coreano do isolamento vertical, né? Enfim, é isso. Olha, o modelo coreano foi de fazer uma melhor identificação na comunidade. Eles fizeram vários testes, não foi? Com várias pessoas. Vários testes na rua, eles identificaram muito bem, eles foram muito inteligentes. Eles fizeram um conhecimento melhor da situação, da transmissão da doença, para poder estabelecer estratégia, entendeu? E com isso eles conseguiram fazer de modo paulatino e foram fazendo isolamento mesmo, até porque eles vão isolar mesmo, né? Agora, não teve essa coisa de isolamento exatamente vertical. O que eles tiveram foi um conhecimento mais adequado, né? É o maior exemplo de que a testagem é importante, é o exemplo da Coreia, certo? Então, a questão do vírus, da letalidade, seria exatamente essa questão do sistema de saúde com que ele vai se deparar, né? Não só isso, como volume.
Como ele foi conhecendo e foi trabalhando com a população, perto da população, ela não trabalhou distante da população, só esperando o doente, não, entendeu? Ela saiu... Foi preventiva, né? Da sociedade e trabalhou com a sociedade. Foi preventiva. Ele se organizou para fazer isso. Como o nosso sistema de saúde já foi um dia, né? Com as vacinas e tudo mais. Pois é. Então, assim, por outro lado, também, como eu disse antes, uma doença, ela se manifesta diferentemente em cada território, de acordo com as condições socioeconômicas e também, digamos assim, territoriais, tá certo? Então, o frio, o calor, ninguém sabe direito como é que é isso, né? Tá certo? Para dizer assim, olha, a China não foi legal, porque a China foi 4%. Aí já tem gente dizendo que a China está escondendo o número. Tem mil histórias sobre a China, né? Porque a China, de fato, é o palco, né? O grande palco, né? O palco, inclusive, das teorias de conspiração, né? Sobre o vírus e tal. É verdade. Então, assim... vai ter muita coisa que a gente só vai saber depois, vai ter coisa que a gente nunca vai saber, tem mais essa parte, né? Mas eu acho que a gente, quer dizer, a Coreia, muito pelo contrário, ela nos inspira, entendeu? Agora, a gente poderia... Mas mais no sistema de saúde, né? Não exatamente no modelo socioeconômico. Exatamente. Né? A senhora, eu queria fazer uma pergunta. Faça. Porque a gente está falando dos números da China e tudo mais aqui nessa conversa que acabamos de ter. Só que eles adotaram rapidamente o isolamento, né? Os outros países, como a Itália. A Itália, na verdade, foi o nosso maior parâmetro por conta da chacota que eles fizeram com a epidemia e tudo mais. E saíram mundo afora aí sem... fazendo isolamento, né? A senhora acha que talvez essa questão a questão do isolamento da China... se ele foi bem feito, se ele foi, digamos assim, pontual, né? Foi no tempo certo. Olha, eu não sei detalhe ainda desse isolamento. Os trabalhos que têm sido publicados, que eu li, pelo menos, foram muito mais de manifestação clínica, né? A China, ela também fez algum grau de testagem, de manejo. Né? Eu não sei quantos casos tiveram lá, eu não sei se essa letalidade chegou a 4%, sabe? Precisa saber quantos casos foram lá. Mas, assim, também foi o primeiro país a ser acometido. Então, assim, os outros tiveram tempo até de se organizar, ele não teve. Tem que considerar isso também, não é? Então, e pode ter chegado o vírus com maior virulência, entendeu? De capacidade de determinar uma doença mais grave e de se transmitir também, né? Essa virulência pode estar sendo perdida, né? Agora, a Itália teve um fator que ela entrou por uma área onde foi colocado assim, não fecha nada. Então, foi a forma dela entrar lá que determinou isso, né? Então, eles não acreditaram muito no isolamento. Quando eles foram se preocupar com isso, já era um bom tarde. E depois, assim, eu não sei como é o sistema de saúde lá, se é privado, se é público, porque na Europa tem vários sistemas, né? Na Espanha, por exemplo, é público, mas também está tendo uma mortalidade muito alta, né? Muito alta. Mas eles não estão testando, nem a Itália, nem a Espanha estão testando. Então, assim, o valor da testagem orienta a forma de você agir. Com certeza orienta. A gente fica pensando assim, como é que vai fazer num canto e no outro? Aí a gente vai buscar atrás Veja, vocês que são da área da saúde, vocês perguntam, qual são os números, né? As pessoas saber de informação, não é? Imagine quem vai tomar uma decisão na saúde. Tem que ter informação, não é? Claro, Sim. claro. Eu acho que é uma coisa muito importante para poder tomar decisão, não é? Em saúde pública. Na China, segundo eu vi algumas reportagens, logo no início, quando estava tendo a pandemia, ainda quando estava em Wuhan, vi algumas reportagens na revista Exame, né, no jornal da Band, ou seja, locais sérios, e lá na China, com participação, o trabalhador ele paga em torno de 25% do salário para o plano de saúde. O que é até lógico para um país com mais de 1 bilhão de habitantes, ou seja, tentar dar saúde gratuita para 1 bilhão de pessoas é um negócio meio pesado para qualquer governo. Aí fica um sistema tipo coparticipação na China.
Aqui, na pergunta, eu separei uma daqui de @Thaisa_Barbosa, que é Thaisa Barbosa. Ela comentou o seguinte: o método mais eficiente é evitar a propagação para outros ambientes, evitar que pessoas de uma região contaminada circulem para uma região não contaminada, manter as fronteiras fechadas e meios de locomoção interditados. Pessoas que se encaixam no quadro de risco devem ser isoladas de forma precisa. Partindo para outra perspectiva, os aspectos econômicos correm o risco de serem afetados. Não há como ignorar os dados. Empresas correm o risco de fecharem as portas, já que o país consiste em sua maior parte de microempreendedores. Sendo assim, o governo deve desburocratizar os aspectos correlacionados à CLT, garantindo menos gastos aos mesmos e evitando que muitos funcionários percam os seus empregos. O que eu deu para entender aqui do comentário de Thaisa foi o seguinte: no início ela até comentou algo que os países estão fazendo, que é aquele controle de fronteiras, só deixar passar itens de primeira necessidade, medicamentos, alimentos, combustíveis. Na segunda parte aqui do comentário dela, pelo que entendi, ela tem ideia do chamado isolamento vertical, que em nenhum país que se tentou está dando certo. A Holanda mesmo está tendo crescimento de casos, tentando fazer isso. O Japão, hoje mesmo, saiu uma reportagem no G1 falando que está aumentando os casos, ele está tentando fazer isso, mas está aumentando os casos. Ou seja, o correto mesmo é o chamado isolamento horizontal, ou seja, toda a população vai fazer parte da quarentena, independente de ser grupo de risco ou não, para se evitar os chamados assintomáticos, aquelas pessoas que não têm um sintoma, mas podem frequentar uma casa, um local, onde tem pessoas que são grupo de risco. E como bem lembrado pela professora Bernadette, que tem residências em que tem famílias imensas, 5, 6, 7 pessoas numa mesma casa. Como se vai fazer o isolamento de uma casa com 7 pessoas, por exemplo, onde pode-se ter uma pessoa com asma ou uma pessoa com mais de 70 anos? Se muitas vezes essas 7 pessoas dividem no máximo 2, 3 cômodos. Ou seja, é algo muito difícil de se tentar realizar, principalmente se falando em um país que tem as carências de moradia como o Brasil. E na última parte aqui dela, ela fala sobre desburocratizar os aspectos correlacionados à CLT. E o que ocorreu ontem, por exemplo, foi que um apresentador de TV, ele tem uma startup de educação, ela demitiu dezenas de professores, mesmo sendo startup com um grande fluxo de caixa, que ia investir até mais de 20 milhões na expansão do negócio esse ano. E essa startup que tem como um dos sócios esse apresentador de TV demitiu dezenas de professores sem nenhum direito porque eles eram registrados pelo MEI, digamos. Ou seja, eles eram microempreendedores que trabalhavam para a empresa e foram demitidos de uma hora para outra, sem a empresa, digamos, ter nenhum, digamos, respeito com eles de demitir num momento de crise como essa mesma empresa tendo um caixa muito grande. Isso aí é resultado do quê? Da flexibilização da CLT. Facilitou para a empresa contratar a pessoa através do MEI. Na hora da crise, o que acontece? O trabalhador primeiro a ser punido. E aí tem até hoje também uma flexibilização do pagamento de salários também, que o trabalhador ele tem um salário reduzido e o governo paga uma outra parte do salário, só que paga através do seguro-desemprego dele, ou seja, está tirando do próprio trabalhador lá na frente para pagar ele hoje. Ou seja, toda vez que nós vemos essa flexibilização da CLT, a corda sempre tora mais rápido para o lado mais fraco. Ou vai quebrar para o lado do trabalhador ou para o microempreendedor, porque muitas vezes esse microempreendedor que ela comentou é aquele que só tem a força de trabalho dele. É ele que cuida de uma lanchonetezinha, de um mercadinho, vai ter um funcionário, no máximo 2. Esse não adianta fazer uma flexibilização do trabalho para ele não vai aguentar de qualquer jeito. Se flexibilizar, vai ser fácil para as grandes empresas demitir. Isso sim, isso é que vai ocorrer e está ocorrendo. Eu acho que você colocou bem, Kleber, essa questão. Ela levantou a bola da questão da produção econômica, né, e financeira.
E o que a gente pode dizer exatamente como você estava colocando, quer dizer, a gente está num país que tem um governo que está implantando com muita rapidez uma política neoliberal, tá certo, que já levou a população a um grande empobrecimento, não é verdade? Um volume razoável de pessoas já passaram para ficar abaixo da linha de pobreza, não é verdade? Sim. Isso é por conta daquelas grandes legislações, né? A EC a 95, né, que reduz o gasto, né, que ela é completamente perversa, não só na saúde e na educação, a flexibilização da CLT e a questão da seguridade social, né, que também é muito grave, né? Em que eles estão agora discutindo a reforma administrativa, que eu não digamos assim, não vou estranhar se eles colocarem agora, em plena epidemia, para votação, tá certo? Por outro lado, quer dizer, algumas pessoas estão conseguindo, no parlamento, discutir um modo de fazer com que a população não sofra tanto e que a economia não pare inteiramente, porque se você passar recurso para a população vai continuar comendo, na verdade, se ela come, ela gasta, se ela gasta, vai para quem está vendendo, né? E vai garantir o salário do trabalhador, porque, como diz Luiz Inácio, a economia de um Estado só se movimenta com dinheiro, lógico, né? E tem que ser dinheiro na mão do pobre, porque o pobre é um volume grande, tá certo? E esse pobre come e gasta de forma grande, né? Porque são muitos. Então, eu acho que esse momento é um momento que a inteligência dos governos, como tem acontecido na Alemanha, né, na Inglaterra, na Itália, tem que dar dinheiro para as pessoas que não estão conseguindo sair de casa para elas ficarem em casa, para se manterem, né? Tá certo? Acontece que a pressão do capital é muito grande nesse momento, tá certo? Não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como em outros países também, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar discutindo, fortalecendo esses debates, no sentido de dar garantia para que o parlamento se posicione. Eu estava ouvindo um dia desse um debate que a ministra Tereza Campelo, né, que foi ministra da Assistência Social do governo Lula, né, falando exatamente que não tem problema repassar recurso para a população pobre. O Brasil tem uma coisa chamada cadastro único, é o único país do mundo que tem isso. E isso viabiliza o repasse do dinheiro imediatamente. O Brasil está numa situação de emergência. Emergência diminui todo o processo administrativo. Tá certo? É para isso que se faz emergência, não é para outra coisa. Ou seja, as pessoas vão fazer porque querem, ou não vão fazer porque também querem não fazer, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que refletir com a sociedade, né? Porque a economia só vai... A gente está numa crise econômica já, né? Que trouxe essa crise sanitária, tá certo? Mas isso só vai se reerguer se houver uma conjugação de todos e todas. Senão, não vai se reerguer. Mas não vai se reerguer todo mundo, entende? E aí, depois disso, o que é que pode vir? Com a miséria, com a fome, com a falta de trabalho. A violência, gente. Até a guerra civil, entende? Então, assim, são questões que a gente tem que estar refletindo e fazer o povo que tem dinheiro segurar e dizer, poxa, qual é, rapaz? Entendeu? Você está sendo burro com você mesmo. Porque sua vida não depende só de você, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante que a gente diga e conscientize o povo é que o dinheiro que está na mão do Estado é do povo. Ele tem que saber administrar bem o dinheiro do povo. Não é dinheiro dele, nem do tal e tal, não. Tá certo? É do povo. E quem mais paga imposto nesse país é a população pobre. Tá certo? Os ricos não pagam imposto. E ainda são perdoados de suas dívidas, né? Os empresários, no primeiro ano de governo do Bolsonaro, foram perdoadas várias dívidas dos empresários, que hoje já poderia estar sendo aí colocado à disposição da população. Então a gente tem que dizer que o povo, aquele dinheiro que está lá é nosso. É de cada um, de cada uma. E quem ganha menos, paga mais.
quem é mais pobre paga mais ainda. E paga com a Certo? vida, né? Hein? Paga com Paga. a vida. Além do mais, com a vida, né? Mas paga em dinheiro mais, além do mais, com a vida. Sim, Então, o desgaste é maior. A gente tem que conscientizar a população sobre isso, entendeu? Que é importante que eles tomem consciência disso. Que o Professora, dinheiro, o que é que eles estão fazendo que está nos beneficiando ou não, do ponto de vista hoje da pandemia, por exemplo? a professora falou um pouco antes, logo quando eu falei sobre a questão da Coreia, a professora falou que a China é o palco, né? E aí me trouxe a reflexão de algo que está sendo discutido agora e que está sendo discutido desde o início, né? A questão dos mercados molhados, né? Do wet market que tem na China, muito famoso, que em 2002 foi a razão da SARS, né? A SARS que fala em 2002 que atingiu 26 países, acho que é a gripe aviária, né? E também teve a questão no México, né, da doença do porco lá. Enfim, doenças transmitidas através da alimentação de carnes expostas nesses mercados molhados, que são esse tráfico de animais vivos, né? E, enfim, a insalubridade desses mercados que proporcionaram essa como eu posso... Transmissão, né? Isso, E a China até fechou esses mercados logo após esse problema, né, da SARS que teve em 2002 e até 2003, né? E, enfim, eles fecharam, mas por questões políticas, né, lobbies da indústria, eles reabriram o mercado. E no mercado se encontram morcegos, cobras, animais silvestres e muitos animais vivos no mercado, né, ali convivendo um com o outro nessa falta de higiene e eles matando os animais e vendendo, enfim. Então acredita-se que também o mercado molhado tem a forte influência sobre essa epidemia de agora também. A gente pode culpabilizar o governo chinês. A gente pode responsabilizá-los, na verdade, pela falta do cuidado, de já ter passado por esse histórico. Quando a professora falou que a China é o palco, eu lembrei, né, de outras epidemias trazidas pela Ásia, né? E a questão do SARS, né, em 2002 foi exatamente essa. E foi questionado também o consumo do morcego, né? O SARS que era ainda mais letal, não é isso? Que ainda né? SARS, na verdade, é assim, porque né? O corona... Ela que mata o Covid também, né? Ela que mata no Covid. Porque ela no momento está aqui matando mais pela influenza, né? Isso. É porque o mesmo, inclusive o padrão, né? É o problema de insuficiência respiratória que causa, né? Exatamente. É uma doença respiratória aguda, grave, que leva à insuficiência respiratória. Olha, eu acho que a gente tem que estudar muito melhor essa situação, porque a gente aí entra na seara dos interesses econômicos, inclusive nas divulgações, né? Tá certo? Então, eu acho que a gente tem que estar percebendo mais, estudando mais. Tem um grupo de cientistas agora que eles estão trabalhando muito exatamente nessa questão da ecologia, né? E tem, inclusive, um outro grupo que trabalha saúde única, não sei se você já ouviu falar, que é assim, a saúde nossa só se dá com a saúde também de todos os animais, né? Fazendo um pouco essa relação aí de discutir essa relação do humano com o animal. Quer dizer, nós somos animais, né? Lógico, também, mas como o animal dito irracional, nem sei se ele é irracional. Ou se a gente, às vezes, também é pior do que ele, né? Mas assim, isso tem muita gente estudando isso também no mundo, né? Trabalhando no ponto de vista até da ecologia mesmo, né? Tá? Da manutenção da terra e tal. Agora, a questão dos vírus é uma questão muito complexa, né? Porque eles são muito... eles existem, mas eles só se reproduzem no ambiente animal, né? Então, eles são muito vivos e permanecem, né? Tá certo? Então, a gente tem que trabalhar mesmo isso
Porque se você for atrás de todas as doenças, né, como é que elas surgiram, como é que elas não surgiram, de onde elas vieram, você vai bater lá, aí você vai ver assim, o que é que a questão ambiental tem a ver com isso? Será que tem? Não é? Quem é que tá destruindo o ambiente? Não é? Sim, sim. Tá certo? Não é? Então, assim, são coisas que a gente precisa estudar mais e ler mais também sobre isso, né? Tem muita gente estudando assim, mas eu não me aprofundei muito nessa questão, não, mas eu prefiro não culpar ninguém nesse momento. Pinga Fogo, do Márcio. Ok, vamos agora para os pinga-fogos. Sou eu ou você, Kleber, que começa? Você, Márcio. Kleber, você tá com medo de morrer da Covid-19? Não. Tô tomando meus cuidados. Tenho medo mais de pessoas próximas a mim que têm problemas. São do grupo de risco. Um filho que tem problema de asma. E a mãe que tem mais de 60 anos. Problema de hipertensão e é fumante. Ou seja, eu tomo todas minhas precauções. Mas a gente tem que se cuidar. Porque no momento não é um momento de pânico. É um momento de precaução, de cuidado. Você se cuidar das pessoas próximas de você, porque, como sabemos, tem muitos casos que não estão sendo notificados, então a gente não tem uma noção exata do que está ocorrendo ao nosso redor, então é bom sempre se precaver. Ok. E o Brasil, nós sempre vemos o Brasil tendo várias epidemias, e parece que, infelizmente, as autoridades públicas muitas vezes não aprendem a lição. Sempre deixa para outro momento para tomar as medidas. Então a pergunta é a seguinte: será que estas autoridades governamentais do Brasil podem enfim aprender algo com a Covid-19? Essa pergunta tem sido feita para todo mundo, né? Dizendo assim, a gente vai ficar diferente, né? Depois da pandemia. Mas será que vai? Será que a gente consegue mudar as pessoas? É bem difícil, né? Eu acho que a gente é que tem que começar a trabalhar mais entre nós para a gente mudar a nossa consciência, né? A consciência É uma reeducação, né? Tá acontecendo forçadamente. Mas eu acho que a gente tem que fazer um trabalho mesmo de base. Acho que esse programa de vocês é uma coisa importante para fazer as pessoas refletirem, mas também outros trabalhos, corpo a corpo. Tem muita gente que está fazendo trabalho com cinema, né? Clubes de cinema, né? Aqui no Recife, o MST está fazendo isso, é interessante. Tem montado já cineclube em vários bairros, com temas para discussão, ou também fazer teatro, né? Então, usar um pouco a questão da arte para a gente se rever e se colocar e se reposicionar, né? E se ver dentro do povo para saber como agir com o povo, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Esse papel de vocês se coloca, né? Porque é também um trabalho dentro da arte, né? Da comunicação, que é muito legal. Beleza. Então, a senhora falando aí, a gente pensando aqui, realmente a comunicação hoje é a arma fundamental para a educação e inclusive para a deseducação. É por isso que é necessário que, nesse momento agora de saúde pública, né, de caos da saúde pública, a gente precisa que profissionais como a senhora falem e sejam ouvidos por cada vez mais pessoas, porque isso vai ajudar a disseminar a informação, a boa informação, né? A gente tá aí nesse contexto de fake news e todo mundo fala uma coisa ou outra. Daqui a pouco bota um vídeo de alguém falando que o irmão borracheiro explodiu um pneu, aí colocou dizendo que era coronavírus e tal. Meu Deus, aí eu fico pensando no brasileiro médio, né? Com pouca informação, o que é que ele vai pensar? Não acredita na autoridade, né? Aí não faz isolamento, entendeu? Pois é. É o que a gente tá vendo, né? Ninguém acredita nessa autoridade que nós temos, né? Infelizmente, né? Com certeza. Já taxa de, mas é comunista, pronto. Depois que adoçaram essa palavra, minha gente, depois que botaram doce na boca de todo mundo, ai. Ui. Enfim. Dicas culturais. Bom, vamos para as nossas indicações, né, gente? É o momento de vocês darem alguma dica aí para as pessoas que estão em isolamento social, o que é que elas podem pensar, fazer,
E pode ser sobre o tema, pode não ser sobre o tema, eu deixo aberto aí pra vocês. Eu queria indicar e fazer uma homenagem à professora Bernadette e ao Recife, onde eu estudei. Eu queria indicar poesia, é o que tem me salvado. Eu tenho, às vezes, ficado um pouco estressado por causa do distanciamento social aqui em Juazeiro, mas eu sigo as regras, viu, professora? Sigo as regras certinho. Ótimo. Então, eu acho que nesse momento, leitura, poesia, Fernando Pessoa, Elisa Lucinda, Coralina, tanta gente boa. E se a senhora me permitir, eu vou ler um pequeno trecho de um poema que certamente a senhora conhece e deve gostar muitíssimo, que é do seu conterrâneo Manuel Bandeira, que se chama Oração para Aviadores. Eu vou ler o primeiro e o último estrofe, para não ficar muito longo. Santa Clara, clarear estes ares, dai-nos ventos regulares de feição, estes mares, estes ares, clareai. Santa Clara, clareai, afastai todo risco, por amor de São Francisco, vosso mestre e nosso pai. Santa Clara, todo risco dissipai. Santa Clara, clareai. Eu acho que nesse momento a oração para aviadores se torna oração para todos aqueles profissionais que estão aí combatendo a Covid com muita coragem. Com certeza, muito obrigado, viu? Muito boa ideia. Vou passar adiante. Vou precisar do Manuel Bandeira, professora. Isso mesmo, vou passar. Bom, a professora vai falar? Não, pode falar. Tá. A minha indicação vai ser algo completamente fora do tema, já que a gente está sendo bombardeado por notícias, né? E a gente está cada vez mais preocupado. Pensando na saúde mental, né? Inclusive na minha, eu vou indicar séries coreanas. Acho que é o melhor isolamento vertical que você pode fazer. É assistir séries coreanas. São temas leves, humor inocente, uma cultura diferente, né? Pra gente conhecer. E, inclusive, a última série que eu tô assistindo, coreana, fala justamente de doenças epidêmicas e médicos que estão em campo, né? Longe de casa, médicos voluntários. E eles falam exatamente isso, que a vida é mais importante que o lucro, que os médicos, que o vírus é uma guerra, né? Que os médicos têm que combater. Enfim, eu achei bem pertinente, né? Então, como a gente tinha que indicar alguma coisa, eu vou indicar algo leve, algo engraçado, emocionante e completamente fora da temática da epidemia e das notícias que a gente tem visto, né? E também que vocês evitem assistir o filme... O filme Pandemia. O filme Pandemia tem sido um dos mais assistidos hoje, mais procurados na internet. E aí as pessoas estão criando ainda mais teorias de conspiração contra a China e, enfim, contra o mercado farmacêutico também. E, enfim, coisas que parem de alimentar essas paranoias é a minha indicação de hoje. Assistam, acho que Lídia não vai concordar comigo, assistam Freud na Netflix. É maravilhoso. Assistam Freud na Netflix. O Márcio disse que é maravilhoso. Eu e Lídia aqui em casa. Eu terminei ontem. Aqui em casa a gente pensou completamente diferente de você, viu, Márcio, dessa vez? Ah, que bom. Porque Tá Freud pra gente. As opiniões só concordantes. A questão é que Freud pra gente, a gente foi assistir Freud com uma expectativa e a gente se deparou com uma boa série policial de terror. Mas pouca coisa relacionada com Freud, viu? E psicanálise. Mas isso é que eu acho que é o magnífico. Mas aí a gente comenta eu vou processar em outro Netflix. episódio. Eu vou processar a Netflix. Eu quero meu tempo de volta. Porque a gente foi assistindo e esperando chegar o momento em que ele ia começar a falar de psicanálise. E da vida de Freud, né? O nome da série é Freud. E aí foi uma aventura... Me lembrou muito outra série, que é Penny Dreadful, que é uma série que fala sobre os mitos do século XIX, aquela coisa da cultura sombria, de lobisomens, vampiros e tal. Isso é interessante, eu curto, né? Só que Freud, eu não fui assistir pensando em Penny Dreadful, eu assisti Freud querendo ver Freud, a psicanálise e tal, enfim. Mas não foi, né? Mas mesmo assim eu indico, assistam. Às vezes vocês gostam, né? Como o Márcio gostou.
Eu adorei, mas a gente comenta em outro episódio, porque, primeiro pela questão de ser bastante sombrio, não é? Muito inteligente, e na verdade a intenção não era fazer uma biografia de Freud, era mostrar um recorte da vida dele com aquela questão da hipnose, e os personagens são sensacionais, minha gente. Eu sou suspeito porque eu adoro coisa que vem da Alemanha, da Hungria. Eu acho que aí ainda tem Lídia muito mesmo para contribuir com a gente. Essa parte Lídia adorou, porque ela treinou Amei, o alemão treinei meu dela alemão, e foi tal. maravilhoso. Então pronto. Duncan. É. Tem a minha indicação, eu vou indicar um livro, vai ser um livro de Nicolau Shevchenko, que é A Revolta da Vacina. Esse livro que é de 84, e é um livro muito interessante, porque esse historiador, Nicolau Shevchenko, ele não se baseia apenas na revolta em si, a convulsão social no Rio de Janeiro, no início do século passado, mas ele também se aprofunda em vários processos que estavam também inseridos dentro dessa revolta. E eram processos como o processo imobiliário, que estava incluído, digamos, dentro daquela projeto de reurbanização do Rio de Janeiro, e também o que é mais tocante no que ocorreu na revolta da vacina foi o processo também de exclusão social, porque não só foi feito o movimento para vacinar as pessoas, mas também se aproveitou-se a reurbanização para marginalizar pessoas naquele momento. E falando em marginalizar, não deixe também de ouvir a Minipédia, que falamos um pouquinho sobre esse processo também de marginalização da sociedade. Mas só sai segunda-feira, pô. Então, vai ser segunda e esse podcast sai amanhã. Sai amanhã, pronto. Então, aguardem. Segunda-feira vocês vão ouvir um podcast interessante. Eu, o professor Pablo e a professora Bia. Beleza. Professora, você tem alguma indicação? Sim, eu pensei assim nas 10 dicas de Frei Beto. Frei Beto esteve preso por 4 anos, tá certo? E ele, refletindo sobre esse momento dele, ele propõe 10 dicas para todos nós. Primeiro é que manter a cabeça junto do corpo. Eu achei isso muito interessante. É interessante mesmo. Estar com o corpo confinado em casa e a mente focada lá fora não dá certo. Tá no corpo, eu achei legal. Depois, cria uma rotina, não fique de pijama o dia todo. Como se estivesse doente. Imponha-se a agenda de exercícios aeróbicos, respiratórios, leituras, arrumação de armário, limpeza, etc. Não fique o dia todo diante da TV ou do computador. Diversifique suas ocupações. Não banque o passageiro que permanece o dia todo numa mesma estação. Use o telefone para falar com parentes e amigos, né? Em especial com os mais velhos, para bem a esse. Dedique-se a um trabalho manual. Conserte equipamento, quebra-cabeça, costurar, cozinhar, varrer chão, tudo isso. Ocupe-se com jogos, e se estiver com companhia, né? Escreva um diário de quarentena. Eu achei isso muito interessante. Márcio já está escrevendo. Já estou escrevendo. Que bom. Ainda que sem nenhuma intenção de que os outros leiam, faça para si mesmo. Exatamente. No papel ou no computador, ideias e sentimentos é profundamente terapêutico. Viu aí, Márcio? Exatamente, é o que tem me salvado também. Se há crianças e outros adultos em casa, divida com eles as tarefas domésticas. Estabeleça um programa de atividade, momento de convívio e movimento que fique na sua. Medite. Ainda que você não seja religioso, aprenda a meditar. Pois isso esvazia a mente, retém a imaginação, evita a ansiedade e alivia as tensões. Dedique pelo menos 30 minutos do dia à meditação. Eu estou fazendo isso. Eu sou meditante. Não se convença de que a pandemia cessará logo.
Tá vendo aí? Ou durará tantos meses. Haja como se o período de reclusão fosse durar muito tempo. Na prisão, nada pior do que o advogado que garante ao cliente que ele recuperará a liberdade dentro de 2 ou 3 meses. Isso desencadeia uma expectativa desgastante. Ansiedade, Prepare-se para uma longa viagem dentro da própria casa. Eu achei muito legal. Sim, muito bom. Não é? Show de Muito bola. bom. Muito legal. Então chegamos ao final de mais um episódio aqui do nosso podcast. Foi um papo muito bacana. Professor, eu queria agradecer muito pela sua participação. Foi excelente. A gente que agradece. O SEBS Recife agradece por ter contribuído com esse trabalho muito bom de vocês. Viu? Show de bola. Então, eu queria inclusive convidá-la a retornar aqui, viu? Tá certo, tá bom. Tá ótimo, tá. Ok, então, gente, é isso. Um grande abraço a todos vocês que nos ouviram até agora. E no 3, vamos dar um tchau coletivo, professor. 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!